Estamos de volta. O tema do Bem Viver de hoje é a escarlatina, uma doença antiga e que nesta época do ano pode rondar aí as nossas crianças. Para continuar esclarecendo, tirando as nossas dúvidas, a gente recebe aqui hoje a médica pediatra Kátia Maria Custódio, que no último bloco disse pra gente que não podemos de jeito nenhum banalizar essa doença. Por quê, Kátia? Bom, se não bastasse a gente ter uma criança em casa com febre, dor de garganta, com lesões de pele e outras complicações, as agudas dessa doença, que são pneumonia, sinusites, otites, nós sabemos que a escarlatina ela pode ter complicações tardias, que são as mais temidas, que são inflamações nos rins, levando a glomerulonefrite e até podendo levar à insuficiência renal. E também uma febre reumática, que é a inflamação nas válvulas do coração. Então, essas duas complicações tardias, que podem ocorrer até 18 dias depois do início da doença, são as mais temidas e as menos desejadas, se o tratamento não for adequado. Quer dizer, se eu conheço mais sobre a doença, procuro o médico e esse diagnóstico, né, ele é efetivo, realizado, o tratamento deixa longe todas essas complicações. Todas essas complicações. Então, eu deixo de ter uma doença, né, que é simples se tratada, mas se não tratada, ela não é tão simples assim. E o diagnóstico é simples? Depende. Se a criança é muito nova, né, como a gente sabe que tem casos de escarlatina já com 2 anos de idade, né, que o diagnóstico é mais difícil. Porque essas crianças ainda têm um pouco de anticorpos maternos. Então, o quadro de escarlatina não é tão exuberante como nas crianças maiores. Então, esse diagnóstico não é tão simples. Às vezes, eu necessito de diagnóstico laboratorial para me ajudar, né, de exames laboratoriais, para que possam me ajudar nesse diagnóstico. Mas existe sim como fazer o diagnóstico. Daí a importância de reconhecer esses sintomas que a gente falou, levar ao médico o mais precocemente possível e não banalizar a doença. Qual é o tratamento? O tratamento é com antibiótico. É uma bactéria e não existe outro tratamento senão o antibiótico. O antibiótico de escolha ainda continua sendo a penicilina, porque além de erradicar, né, o estreptococo das vias aéreas, que seria a nasofaringe, ele evita essas complicações tardias, que são as mais temidas. Mas se a pessoa tem alergia à penicilina, existem outros antibióticos que podem ser usados com tanta eficácia quanto ele. E por ser uma doença contagiosa, a criança tem que ficar de repouso. Tem que ficar isolada. Se vai para a creche, tem que ficar em casa pelo menos até 48 horas depois do início do tratamento. E quanto tempo de tratamento, assim? 10 dias. 10 dias. Importante salientar que mesmo com a melhora da criança, esse tratamento tem que ser realizado por 10 dias para que o estrepto seja erradicado. Seguir direitinho. Seguir direitinho. Toda criança pode ter, você falou que hoje é mais comum aos 2 anos. Qual é a idade mais, digamos assim, comum dessa doença? E qualquer um pode ter? Qualquer criança pode ter? Foi importante você perguntar isso. A faixa etária mais comum é no pré-escolar. Ela pode acometer dos 5 aos 10 anos de caso. Existem casos em crianças de 2 anos, como eu disse, crianças mais novas e até em adolescentes. Mas o interessante, Mônica, é salientar que essa é uma doença de hipersensibilidade. O que é isso? Não é todo mundo que vai ter. Você pode ter o Streptococcus na sua nasofaringe e não desenvolver essas lesões de pele, porque é uma lesão do hospedeiro, né? Então, eu tenho casos na casa que tem 5 crianças, só 2 desenvolvem escarlatina. E a mãe pergunta, mas todos desenvolveram dor de garganta, esses 2 tiveram as lesões de pele e os outros não? Porque os 2 tiveram hipersensibilidade, os outros não. Então, eu costumo falar que é uma doença de quem pode e não de quem quer. Tá? Kátia, aproveitando que você está aqui, né, para a gente poder encerrar, uma outra doença comum é a catapora agora. Qual o alerta para os pais? A catapora também é uma doença exantemática, faz parte desse grupo da escarlatina. São várias doenças. Ela é muito comum também nessa fase, né, do ano, porque as crianças ficam muito aglomeradas. Só que, diferente da escarlatina, ela tem vacina. A escarlatina não tem vacina. Então, a prevenção da escarlatina é evitar o contágio, tratamento adequado e retirar a criança do convívio
para que as outras crianças não peguem a doença. Pode tomar vacina agora ou não? E a da catapora é a vacina, né? Então, tem que vacinar todas as crianças para que elas não peguem a doença. E é importante também falar, Mônica, que a partir do ano que vem, a vacina vai ser incorporada no calendário nacional de imunizações. Isso é muito bom, né? Porque a catapora é muito ruim. Nossa. Muito ruim. Não é uma doença também banal, como se pensa. É uma doença muito séria também. Muito séria. Kátia Maria Custódio, pediatra, que falou pra gente aqui sobre escarlatina e catapora. Muito obrigada pela sua presença no Bem Viver. À vontade, um prazer. Bom feriado, viu? Obrigada. Bom fim de semana. Daqui a pouco, como levar uma vida mais simples sem abrir mão de nada? Confira um bate-papo com o monge zen budista.